Ouvi algo interessante certa vez. A missão não é dos anjos, nem de Cristo. Cristo nos envia. Ele é o produto a ser oferecido, mas Ele não é o vendedor. Ele é o pão, mas Ele não é o padeiro. Ele é a água, mas Ele não é o poço. Ele é o caminho, mas Ele não é o caminhante. Ele é a porta, mas Ele não é o porteiro. Ou seja, essas funções devem ser exercidas por nós, por mim e por você. Jesus é o autor da fé e da igreja. Nós somos a voz de Jesus. Nós somos o canal usado por Jesus. Nós somos a carta lida. Nós somos o bom perfume de Cristo, que deve exalar e atrair as pessoas. Nós somos o quinto evangelho. Você já parou para pensar sobre isso? Muitos nunca lerão a Bíblia, mas lerão a sua vida. Olharão para você, para o seu testemunho e ficarão pasmos com o que Jesus pode fazer. Jesus nos escolheu e Ele nos capacita com o poder do Espírito Santo para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, para anunciar as boas novas de Cristo. Mas para fazer missões, precisa de quê? De coragem, de ousadia e de poder. Esse foi um problema já resolvido. Basta você ler lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém pode ser a sua casa, o seu bairro. Judeia, a nossa cidade. Samaria, o nosso país. E os confins da terra, o mundo. Foi para isso que Deus te chamou. Como fazer missões? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós temos que tirar os olhos do conforto, do comodismo e voltar esse olhar para as pessoas, para aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Hoje eu viajo 33 quilômetros para anunciar o Evangelho. E muitos amigos, muitas pessoas me perguntam: por que você não procura uma igreja mais perto? A estrada é tão perigosa, é tão cansativo, você não precisa. Mas elas não entendem que eu faço por amor. Elas não entendem que é um chamado, é uma missão. Deus me escolheu e me confiou. Nós temos também que tirar os olhos das coisas triviais, das coisas materiais. Deixar de lado o pensamento: o que eu vou ganhar com isso? Eu nunca vi ninguém não fazer nada ao ver uma casa pegar fogo. A missão é salvar vidas. E até que os bombeiros cheguem, a gente sempre faz algo. A gente sempre se dispõe a fazer alguma coisa. As pessoas oferecem o que elas têm. O balde, a água, a mangueira. Jesus nos mandou fazer várias coisas relacionadas com missão. Lá em Mateus 10:7, diz assim: indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Pensando nesse versículo, eu quero que você faça uma pequena reflexão agora. Feche seus olhos e pense comigo. Diante disso, o que é mais fácil você fazer? Pregar o Evangelho? Curar? Limpar os leprosos? Cuidar daqueles que estão feridos emocionalmente? Ressuscitar os mortos? Expulsar demônios? Ou dar de graça aquilo que você recebeu? A mensagem da salvação. Claro que é anunciar o Evangelho. E quando nós anunciamos o Evangelho, as demais coisas vão acontecer. Quando nós anunciamos o Evangelho, as demais coisas acontecerão aos que
creem. Lá na Epístola de Judas, nós encontramos 3 tipos de atitudes do crente. Uns conservando a si mesmo, cuidando da sua vida espiritual, indo na igreja, sendo dizimista fiel, ajudando nos cultos. Outros tendo piedade de alguém e outro salvando pessoas. Em quais dessas 3 atitudes você se encontra hoje? Judas 1, 21 ao 23 diz: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Essa é a nossa missão. Nós fomos salvos, curados, lavados, restaurados para dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Eu sempre ouvia minha mãe dizer um jargão. Ela dizia assim: enquanto você descansa, carrega pedras. Eu gostaria de trazer essa frase para missões. Enquanto você trabalha secularmente, aí no seu escritório, aí na escola, na loja que você trabalha, onde você trabalha. Enquanto você trabalha, fala de Jesus. Enquanto você viaja, enquanto você passeia, dá uma carona, enquanto você vai no shopping, fale de Jesus. Tenha sempre com você, na sua bolsa, no seu bolso, na sua pasta, um folheto. Entregue esse folheto na fila do banco, na praça, no restaurante. A sua missão, ela está a um passo da sua casa. Você pode. Isso dá para fazer. Missão é a ação de salvar vidas oprimidas, sem esperança, e isso Deus confiou a nós. Isso nós precisamos fazer. Em 1 Coríntios 9,16 diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mas aí eu quero falar da segunda parte, aí do nosso tema de hoje. Saúde. Saúde física, saúde emocional. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que para você fazer missões, para você fazer com excelência aquilo que Deus pediu você para fazer, você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa se amar. Você precisa gostar de você. O Senhor nos deu uma ordem, sim, ide e anunciai o Evangelho. Mas muitos não têm fluído em seus chamados, pois estão presos em feridas, em mágoas, em decepções, prisões que não têm permitido que estas pessoas avancem, cumpram com excelência o chamado de Deus. Façam missões. E para cumprir o mandamento supremo de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos estar curados. Nós precisamos estar bem. A palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Não pensem que ficou mais fácil, porque realmente não é fácil. E se você quer tirar a prova disso, pergunta para uma mãe quem ela ama mais, seu filho ou a Deus. Ela vai engasgar, ela vai engolir seco, porque é difícil. É difícil praticar o amor. E o amor é o maior mandamento.
É grande a nossa responsabilidade. Eu só consigo amar o outro se eu me amar. Eu só consigo cuidar de alguém se eu me valorizar. Isso é muito importante. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E talvez fazer missões não seja assim tão fácil. Mas nós não podemos esquecer que é ordem de Deus. E é por isso que hoje eu estou aqui, entrando agora aí na sua casa, falando com você, porque Deus quer cuidar de você. Você é a menina dos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 23:7, pois assim como eu imagino na minha alma, assim eu sou. O que você imagina a seu respeito? Como você está se sentindo hoje? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, de pandemia. Nós estamos com medo. Pastores estão com medo de estarem à frente de suas igrejas. Os membros estão com medo de ir louvar e glorificar o nome do Senhor. Medo do que possa acontecer, medo do amanhã, medo de morrer, medo de adoecer. E aí eu preciso lembrar para você hoje que a terceira doutrina da nossa igreja é Jesus Cristo cura. Ele cura fisicamente, Ele cura emocionalmente. Ele quer mudar a nossa história. E Ele pode fazer isso. Se você crê em Deus, e você crê, eu sei que você crê, você crê em Deus, você reconhece que você tem um chamado, você quer realizá-lo com excelência, mas você tem encontrado barreiras, dificuldades no seu caminho. E a maior dessas dificuldades que você tem encontrado, eu quero dizer para você que é você mesmo. Porque tudo começa aqui, na nossa mente. E hoje, Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar o seu coração. Tem pessoas que, apesar de saber qual é o seu chamado, resistem. Ou estão esperando um milagre acontecer. O milagre acontecer na sua vida. Mas eu quero dizer para você hoje que para poder fazer a obra do Senhor, você precisa apenas se dispor. Dizer, eis-me aqui. E quando você fizer isso, as outras coisas vão acontecer. Eu quero dizer para você que o milagre que você tanto espera na sua vida, na sua família, os seus sonhos, os seus projetos, esse milagre, ele vai acontecer no meio do caminho. Você fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Os milagres, eles são consequência do nosso encontro pessoal com Jesus. O fruto da presença do Senhor é que vai gerar na nossa vida transformação, cura, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus nos designou. O Senhor nos cura quando nós lutamos, quando nós não desistimos, quando nós resistimos ao longo do caminho. Então continue a sua caminhada de fé, não desista, faça o que tem que ser feito. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor tem cura para a sua alma, o Senhor tem cura física para você hoje, Ele tem cura emocional, Ele quer cuidar de você. Ele se importa com você. Assuma na sua vida este chamado de Deus, que te envia para
a missão. E na missão você vai ser curado. Na missão os seus sonhos serão realizados. Na missão Deus fará maravilhas na sua vida. Abrace com toda a vontade a sua missão. E você vai receber a paz que o mundo não pode te dar. A paz que nós só encontramos em Deus. Uma pessoa que não sabe qual é a sua missão, ela está perdida. Ela está fora do caminho. É uma pessoa amarga, é uma pessoa que vive frustrada. Então hoje, encontre a sua missão e você será curado no corpo e na alma. Deus cuidará de você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero falar para você também que lá em Lucas 4,40 chamou muito a minha atenção, porque diz assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam. Todos que tinham enfermos levavam, e pondo as mãos sobre cada um, os curava. Como diz essa palavra, muitos eram levados até Jesus. Ora, se haviam pessoas que estavam levando pessoas a Jesus, é porque estas pessoas já tinham tido uma experiência. Elas já tinham sido curadas. Elas sabiam o que Jesus podia fazer. Por isso elas levavam. Lembra dos 4 amigos? Levando o paralítico para Jesus o curar? Essa é a nossa missão. Deus nos escolheu para fazer a diferença, para ser luz no mundo, sal da terra. Com certeza, aqueles que levavam as pessoas para serem curadas estavam a serviços do reino, a serviço dos enfermos, a serviço dos tristes, dos abatidos. Eles queriam que aquelas pessoas também experimentassem a mesma cura que eles haviam recebido. Hoje eu estou aqui falando para você, porque eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele pode fazer. Eu recebi essa cura no meu corpo. Deus me deu um cérebro novo. E eu sei que Ele pode dar para você também um coração novo, uma mente nova. Ele pode curar as feridas do seu coração, da sua alma e do seu corpo. Eu quero hoje convidar você a buscar não a cura de Deus, mas o Deus da cura. Se verdadeiramente queremos ser curados, libertos, restaurados, devemos buscar o Deus da cura. A palavra do Senhor, e esse é o versículo que talvez eu mais ame na Bíblia, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Para mim, isso é fazer missões. Buscar Deus, falar de Deus, propagar o Evangelho, é cumprir o ID de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Eu quero que você busque aí dentro do seu coração a resposta. O que tem impedido você? O que tem paralisado você? O que tem te deixado com medo? Por que você não está fazendo aquilo que Deus escolheu você para fazer? Você pode. Você pode. É Deus que te capacita. E Ele já te capacitou. Não tenha medo. Vá e cumpre missões. A ordem de Deus, o desejo de Deus na sua vida, na vida da igreja. Eu convido você a fechar os seus olhos agora. Eu quero que você pense em você. Pense nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sei que é um momento muito angustiante. Nós não sabemos nada.
Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas Deus sabe. A palavra do Senhor diz que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você precisa. Deixa Deus ser Deus na sua vida agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora e peço ao Senhor que vá de encontro a estas pessoas que estão me ouvindo nesta hora. Oh Deus, o Senhor as conhece, o Senhor as escolheu, o Senhor tem planos e propósitos na vida de cada uma delas. Pai, e os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que esteja abençoando 2020 na vida dos teus filhos. Nós fizemos tantos planos, nós fizemos um projeto de vida e até neste momento, Pai, até neste dia, nada do que nós planejamos nós conseguimos fazer, porque fomos atacados por uma pandemia. Mas eu sei que o Senhor é maior que qualquer pandemia. Eu sei que o Senhor é maior que o coronavírus. Por isso eu peço ao Senhor agora que toca na vida, na mente dos teus filhos. Tira toda a ansiedade, tira todo o medo. Esse pai que tem lutado contra uma doença, esse pai que está depressivo, esse que desistiu de viver, não tem mais esperança. Tu és o Deus da esperança. Renova a fé na vida dos teus filhos, ó Pai. Lança fora todo medo, o amor do Senhor lança fora todo medo. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, esteja agora envolvendo a vida dos teus filhos. Pai, derrama sobre nós uma unção de amor, uma unção de poder, de ousadia, que possamos vencer todos os obstáculos e que no Senhor nós sejamos mais do que vencedores. Que possamos ser, ó Pai, o 5º evangelho, a carta lida por todos, e que de nós possa exalar o bom perfume de Cristo. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu quero falar para você agora, deixar uma pergunta. Qual é o seu status? O que é prioridade para você? Como você tem gastado a sua vida? Faça valer a pena. Você pode. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Um grande beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Olá a todos, sou a missionária Andréia. Estou aqui em Guiné-Bissau. Muito bom poder compartilhar com vocês algumas das minhas experiências vividas aqui como missionária e como estudante de medicina. É muito bom também, alegria imensa no coração poder compartilhar aqui no Congresso Estadual de Missões. E eu estou aqui, em Guiné-Bissau, na África Ocidental. Eu trabalho e moro em um orfanato com mais de 120 crianças. E apoio aqui na área da saúde e também é um projeto que tem um hospital, que tem escola e também ajudo no hospital com as consultas com as mulheres grávidas. E nesse tempo de pandemia, do Covid-19, há muitas coisas, principalmente aqui em Bissau, muitas experiências, muito aprendizado. E eu quero compartilhar um pouco com vocês. E Guiné-Bissau é um dos países mais pobres da África, principalmente aqui da África Ocidental. E não temos um sistema de saúde aqui bem desenvolvido, a saúde aqui é bem limitada em relação aos hospitais. Nós temos apenas um hospital nacional para atender toda a população. E temos um hospital, mas é particular, temos algumas clínicas e o hospital também não recebe um apoio muito forte do governo,
né, para que mantenha esse sistema, esse avanço aí na medicina para poder atender melhor, de forma mais qualificada, a população. Então, com esse tempo, né, de pandemia, né, nós vimos mais de perto a necessidade de um preparo melhor e de um investimento maior na área da saúde. E aqui em África, principalmente, né, a minha experiência aqui em Guiné-Bissau é uma realidade muito triste, né, da população não ter acesso à saúde e um índice muito grande de enfermidades, né, como a febre tifoide, a malária, o HIV. O índice de HIV aqui é muito alto e essas outras acaba se associando às outras enfermidades, né, devido ao HIV, tuberculose e vem outras enfermidades aí associadas que atingem muito a população, e também devido à economia, né, e acesso aos alimentos, acesso a essa comida apropriada, né, com proteínas, vitaminas, acaba levando a população a ter uma imunidade mais baixa, que eles acabam sendo propícia a mais enfermidades também. E com essa situação de Covid-19, algumas medidas de controle, né, vamos dizer, educação para a saúde que foram aí adquirida, né, pelo governo, não só aqui em Guiné, mas em outros países também, as medidas de controle. E como estudante de saúde, de medicina, né, vivendo aí a realidade de saúde, e como morando também em um orfanato, tendo acesso aí a muitas crianças, essas medidas de controle, as medidas de saúde, principalmente pessoal, já é uma questão, né, de adquirir ao dia a dia, né? E essa pandemia ela veio para que as pessoas pudessem se conscientizar melhor que a prevenção é o melhor remédio, é a melhor forma de evitar agora não só o Covid-19, mas também outras enfermidades, principalmente aqui em Guiné, a febre tifoide, que é muito comum aqui, né? E já há um tempo, né, quando eu passei aí na classe de infectologia, eu pude entender melhor e aprender também as medidas de controle, né? A prevenção, como se diz o nosso ditado, prevenir é melhor do que remediar. E as medidas de controle como lavagem das mãos, né? O uso de máscara, lavar os alimentos, guardar bem os alimentos. Então são medidas que não só agora nesse tempo de pandemia, tem que ser uma medida tomada agora pro nosso dia a dia, pro resto da nossa vida, que não só evita o Covid-19, mas com outras enfermidades. E aqui em Guiné, nesse tempo de pandemia, estou tendo umas experiências muito fortes que eu quero compartilhar com vocês, né? E há algum tempo que eu já parei para observar, para entender que, como aqui em Guiné, né, a língua oficial do país é português, mas é muito pouco as pessoas que falam e que entendem o português, né? São mais de 20 dialetos aí falados e um deles são o crioulo. E eu acho que também a comunicação aqui, né, devido ao idioma, dificulta um pouco também o entendimento da população para entender dessa realidade, dessa pandemia que estamos vivendo. O povo, né, as pessoas já não iam ao hospital, não só por causa, né, agora dessa pandemia, mas também porque alguns não tinham acesso fácil e também não tinha condições financeiras para poder ir ao hospital. E aqui, como eu disse, não é muito desenvolvido essas tecnologias, os equipamentos na área da saúde. Então as pessoas, e também a conscientização de procurar um hospital, né, em relação aos sintomas,
as pessoas não entendem por causa dos idiomas e tudo. Então o controle aqui do Covid-19 está sendo um pouco mais lento, mas graças a Deus hoje, igual no caso de todo o país, né, esses são uns fatos apurados, nós temos 960 casos confirmados, com 4 óbitos, né, nesse tempo de pandemia. O país ainda continua em estado de emergência, né, e foi tomado algumas medidas de controle, como fechar todas as fronteiras, aeroporto, colocar os horários do comércio, fechar as escolas, as universidades e questão dos hospitais particulares, né, são as clínicas particulares, controlar um pouco mais e fazer a triagem antes da entrada mesmo do hospital, em relação ao controle do Covid-19. Mas com tudo isso, com essa situação, né, como eu disse, como um olhar de missionária, eu vejo que esse tempo é um tempo de oportunidades, de compartilhar Cristo também, né? Eu continuo ainda indo ao hospital, embora não muito com os horários extensos, mas eu continuo ainda acompanhando as grávidas, continuo ainda fazendo atendimentos aí nas aldeias e as pessoas, né, elas estão muito sensíveis a esse tempo, e é um tempo mais da gente ver como de uma forma mais com os olhos de Cristo mesmo, com o amor com as pessoas. Acho que chegou um tempo que não há mais status, não há mais rico, não há mais pobre, todos nós estamos no mesmo nível, né? E agora, como aqui em Guiné, como eu disse, a realidade da saúde aqui não é das melhores. Então o pessoal do governo, as suas famílias, né, ou as pessoas que têm mais condições, os ricos, quando passava alguma coisa em relação à saúde, eles iam para outro país, como aqui Portugal, que é muito perto, Senegal, que é um pouco mais desenvolvido que Guiné. Mas agora com as fronteiras fechadas, com o aeroporto fechado, estão todos no mesmo patamar, são todos iguais. Então eu creio que haverá uma nova história pós-pandemia. E eu oro para que Guiné-Bissau, né, em relação à saúde, seja impactada pós-pandemia, para que essas pessoas possam ver que quão é delicado, quão é limitada a saúde da Guiné-Bissau nesse tempo, que seria muito bom um investimento maior na saúde para poder atender melhor, né, a população, as pessoas. E como eu disse, é uma oportunidade, é um tempo de oportunidade de compartilhar Cristo com os outros. Eu tive aí umas experiências nos consultórios, principalmente agora nesse tempo de Ramadã, né, com as mulheres grávidas. É um tempo que você olha para a pessoa, né, as pessoas estão desesperadas, estão sedentas, estão preocupadas, estão com medo. E seria muito bom poder compartilhar Cristo com essas pessoas. Então eu quero deixar para vocês, né, essa mensagem aí de estar mais atentos, mais sensíveis, mais dispostos a agarrar essas oportunidades que nós estamos tendo nesse tempo de pandemia, né? E que isso seja uma realidade nossa no dia a dia, de poder compartilhar Cristo com os outros, né? Eu gosto muito de repetir essa frase, que o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em compartilhar Cristo com os outros, deixando o resultado com o Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço desde aqui de Guiné-Bissau, e que esse tempo seja um tempo de força, um tempo de graça, que a nossa igreja, né, que nós como igreja do Senhor Jesus estejamos dispostos aí a curar as pessoas, tanto fisicamente como espiritualmente. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.